Obrigado. Boa noite a todos. Reverendo Senhor Padre Antônio Elton Aguiar da Silva, demais presentes. Meu nome é Hugo, neto de Dona Doraci Frazão e filho de José do Rosário Costa Frazão, ou Zeca Frazão. E fui indicado pela família, padre, para falar em nome da família Frazão e também fazer uma homenagem a todas as famílias, ao município, à paróquia, à padroeira, ao Rio Periá. E aí eu me pensei perguntando a mim mesmo, como fazer tudo isso, não é? Em tão pouco tempo. Bem, escutando um pouco dos meus familiares ontem, hoje, tudo um pouco confuso, porque eram muitas narrativas ao mesmo tempo. Eu busquei fazer uma síntese, uma coerência fluida de tudo aquilo que eu acredito que seja importante para que a população entenda um pouco da nossa história. Bem, em relação ao festejo, né? Gostaria de começar, padre, reconhecendo o festejo, né? Que este ano celebra a paróquia São José do Periá 65 anos, já completados, não é? Ao longo dessas seis décadas e meia, a paróquia tem desempenhado o papel de curadora do festejo, em honra e glória, em homenagem à padroeira Santana. Guiados pelo amor e devoção à padroeira, o padre Antônio Elton lidera mais uma edição desta festa que eu considero, todos nós consideramos, uma festa sacra, que além de ser o maior evento religioso da cidade, reúne anualmente milhares de fiéis. E qual é a minha função aqui, além de ser um membro da família? Antes de tudo, eu gostaria de expressar aqui a minha humildade. Eu não me sinto tão digno de estar neste púlpito. Porém, por uma determinação da minha avó, a matriarca da família, Dona Doraci, eu saí de Imperatriz, com destino a Humberto de Campos, porque eu trabalho lá, padre, para poder fazer um pequeno pronunciamento, um discurso. Em relação a esse discurso, eu gostaria de dizer que eu quero homenagear Santana, a paróquia, as famílias de Humberto de Campos. Reconheço que é uma tarefa que me enche de reverência e respeito. Viagem e descoberta. Primeiro ponto. Ao ser indicado pela minha família para estar aqui, ao lado do padre Elton, sinto que esta profundidade, essa oportunidade representa um momento de profundo reconhecimento às minhas origens. Algumas décadas atrás, padre, meu avô Silvino Cândido Frazão navegou pelo Rio Periá, possibilitando que seus filhos, incluindo meu pai, Zeca Frazão, tivessem a oportunidade de estudar na capital. Ontem, meu pai veio comigo até Humberto de Campos para expressar nossa gratidão pelo resultado dessa trajetória. Eu hoje, filho, neto de Silvino Frazão, chego aqui em Humberto de Campos trazendo comigo o cargo de juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu sou o primeiro magistrado da minha família e eu acredito que isso orgulha muito a minha avó, Doraci. Me inspira muito assim, a seguir a trajetória da justiça e de valorizar a educação, né? Também me faz entender que o rio que leva também nos traz. E quando a gente chega de volta, a gente não pode esquecer das nossas raízes. Então eu digo, eu sou grato. E também quero dizer da importância, padre, de valorizarmos a educação. Então, pais aqui presentes, pessoas aqui presentes, nunca deixem de estudar. E especialmente aos pais, apoiem seus filhos no estudo. Sempre, sempre. Olhando ainda mais para trás, padre, não posso deixar de recordar a história. Há cerca de 200 anos, mais ou menos, um visionário chamado José Carlos Frazão chegou a esta terra, chamada de Miritiba, em busca de oportunidades comerciais com os tapoios, né?
uma comunidade indígena que vivia aqui na região. Também em busca de um lugar fértil. A terra de Humberto de Campos é tida como uma terra santa, uma terra que tudo que se planta se colhe. E aí, desse desembarque de José Carlos Frazão, houve o marco inicial do nascimento desta cidade, do município de Humberto de Campos, antes conhecido o município como Miritiba, o nome familiar aos tapuios, porque atribuía-se esse nome a um fruto chamado fruto miri. Em 1818, José Carlos Frazão consegue uma carta de Sesmarias, de Dom João VI, rei, à época, de Brasil-Portugal, Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E esta carta, por coincidência, uma carta antiga, padre, muito antiga, são quase 200 anos ou mais, na verdade, 1818, ela está aqui conosco. Queria pedir para alguém da família, até para representar esse momento simbólico, que eu considero que seja, padre, a pedra fundamental do município. Eu queria que alguém, a minha madrinha, a tia Daci, pudesse entregar uma cópia ao padre Elton, para que fique registrada essa história nos anais do município. Um documento raríssimo. Ele tinha se perdido por décadas, padre. Por coincidência, sorte do destino, um milagre, foi redescoberto para a gente, atendendo ao tema do festejo, contar a história, reconstruí-la, guardá-la, preservá-la. O patrimônio cultural que tudo isso representa, né? Nós presenciamos hoje, padre, o início de mais uma edição do Festejo de Santana. Também é moldado pela história, pela memória saudosa de uma professora muito ilustre, chamada Maria Veras, irmã da minha avó, Doraci Frazão, e também de Odalice, tia Dadá. Professora Veras, mesmo após se casar e perder o sobrenome Veras, optou por mantê-lo em seu cotidiano social. Isso me fez recordar de um outro Veras, Humberto de Campos Veras, parente, renomado escritor, intelectual brasileiro e maior expoente deste lugar. Tanto é que hoje o município se chama Humberto de Campos. A educação, a partir das aulas de Maria Veras, que dava aula no campo, não é? Dava aula aqui em Santo Amaro e buscava com essa promessa, padre, não sei se o senhor sabia, a vontade dela era de poder voltar a dar aula aqui no centro da cidade de Humberto de Campos. Então ela pediu para a avó de Jesus que intercedesse para que esse milagre acontecesse. Assim que esse milagre acontece, Maria Veras começa a se dedicar anualmente, mês a mês, para que o festejo não fosse apenas uma festa sacra, no sentido restrito, mas uma festa popular, que pudesse unir os sacerdotes e a população. E eu vejo que até hoje, padre, esse festejo é construído a várias mãos, não é? É uma atividade conjunta. Vocês ajudam o padre Elton a fazer isso aqui acontecer, né? Uma festa linda. Acredito também que Maria Veras foi responsável por promover momentos de congratulação entre os membros da comunidade. Nas inúmeras atividades do festejo, eu fiquei sabendo de tantas atividades, como desfiles, brincadeiras, jogos, proporcionando também momentos de reencontro para aqueles que, embora não vivessem mais em Humberto de Campos, padre Elton, retornavam e retornam ainda hoje, porque o festejo de Santana é um momento de reencontro com o que é mais profundo para os humbertuenses, a fé. Além disso, a professora Maria Veras, com esse seu dom professoral, nos ajudou a rememorar e abastecer a cultura local, hoje disseminada no campo, nas ilhas, no centro,
Acho que o festejo de Santana não é só da sede, do centro de Humberto de Campos. É de todo o município. E isso se dá porque não somos aqui privilegiados. A paróquia, a padroeira também, de algum modo, atende a todos. Não só ao centro urbano, mas eu espero aqueles mais distantes, que estão ali longe, contando histórias e sabedorias. E que nesse festejo tenha a oportunidade de pelo menos uma vez vir aqui contar um pouco do que entendem por viver. Eu poderia mencionar muitas pessoas, muitas profissões, muitas autoridades, famílias, mas eu vou deixar de fazê-lo para não cometer injustiça. Eu quero destacar um ponto importante, talvez o último da minha fala, a gentileza. Eu já tive a oportunidade de visitar vários patrimônios culturais de outros lugares, padre. Eu pude estudar fora, fiz o doutorado fora do Brasil, mas eu posso dizer que existe algo que Humberto de Campos me dá e que eu não recebo em lugar nenhum deste mundo. O sentimento bom de ser gentil e passar e receber uma energia de solidariedade. Não é todo povo, não é todo lugar que nos recebe assim como Humberto de Campos recebe, Padre Elton. O senhor conhece muito bem. Humberto de Campos tem um sentido de gentileza que eu nunca encontrei. E eu acredito que essa é a maior preciosidade da cidade e das pessoas que moram aqui. Não são aquelas que nasceram, mas aquelas que se uniram a Humberto de Campos por coração ou por espírito. Seja derivada da padroeira, da bênção da padroeira, do estímulo da paróquia, das famílias tradicionais, das famílias de um modo geral. Eu acredito que essa gentileza é uma inspiração para a população. E aí todo mundo que parte por esse rio vai desaguando gentileza por vários lugares desse planeta. E a minha missão, embora não nascido aqui, eu me sinto humbertuense, Padre Elton, porque a minha família toda é humbertuense. A minha missão é de espalhar gentileza. E agora eu tenho um duplo desafio, né? Ser gentil como pessoa e ser gentil como juiz. O festejo de Santana representa para mim o ápice da união dessa comunidade aqui. Da autoestima de vocês, da nossa autoestima, do reconhecimento para que cada um se sinta pertencente de Humberto de Campos. É uma ocasião para pedirmos também a Santana que nos ajude a nunca esquecermos, Padre, de onde viemos e a valorizar nossas raízes. Considerando a sabedoria humana que aprendi aqui, Humberto de Campos, a sabedoria da gentileza e da bondade, posso afirmar que dentre as diversas culturas que tive o prazer de conhecer, a singularidade da cultura de Humberto de Campos deveria ser ensinada para o mundo. Aqui aprendi a verdadeira bondade, independentemente da posição socioeconômica. Não importa com quem eu fale aqui em Humberto de Campos, eu sempre tenho algo magnífico para aprender. Por isso que quando eu chego, eu só estou disposto a escutar. Quanto mais eu escuto, mais eu aprendo aqui em Humberto de Campos. Agora, para fechar o festejo de Santana e o futuro, Padre. Preservar essa chama me parece ser um grande propósito. Até para essa edição, né? Pelo tema que foi proposto. Manter viva a nossa identidade humbertuense. A identidade com a padroeira, com a paróquia. É uma responsabilidade compartilhada, nossa no presente, para o futuro. Não permitamos que esta festa santa se perca no tempo, ou que sua importância seja diminuída. Que todas as influências externas que vêm de fora, quando a gente parte pelo Rio Periá, agora tem estrada, mas eu também pude vir e voltar para São Luís pelo Rio Periá. Que tudo aquilo que vá, que tudo aquilo que volte, que essa influência externa nunca faça a gente perder
esse sentimento que é nosso, de ser bom, de ser gentil e de ser justo. O meu retorno hoje aqui à cidade é um retorno nas minhas origens, as origens da minha família. É o cultivo da profunda gratidão pelas inúmeras bênçãos que recebo de Jesus, por intercessão de Maria e de Santana, avó de Jesus. Eu desejo, Padre, que as futuras gerações de humbertuenses, que as futuras gerações de amantes, de adoradores da padroeira, de crentes pela fé em Jesus, vejam Humberto de Campos como uma oportunidade, um caminho para seguir uma procissão, que o festejo não acabe, pelo contrário, que ele permaneça assim como hoje, pujante. Mas para isso, a gente tem que ensinar as novas gerações exatamente o que nos ensinaram, a dar valor às raízes. E por fim eu dirijo-me à nossa padroeira, pedindo que ela interceda por sabedoria, nesse sentido que eu possa me esforçar, Padre, em ser um magistrado justo, sempre justo, garantindo que nas minhas sentenças eu possa contribuir para sonhos que poderão acontecer em outros lares, assim como aqueles sonhos, eu posso dizer milagres, Padre, que aconteceram na minha vida. Muito obrigado a todos. Gentileza.